E assim, se a gente for falar de implicações que isso teria para o resto do mundo, o que que tu acha que dá para prever alguma coisa? Tipo, vamos dizer que os Estados Unidos entrem nessa guerra, o que que sobra? Qual que é a merda que dá aqui no Brasil quando acontece uma parada dessa escala? Dá para prever ou é difícil pra cacete? Eu acho difícil. Eu acho que assim, no primeiro momento, o Brasil, ele tá bem posicionado porque tendo um endurecimento, né, tendo uma tensão maior entre os Estados Unidos, União Europeia e China, Rússia, né, principalmente China e Rússia, o Brasil ele não tem inimizade, né, suficiente nem com Rússia, nem com China, nem com os Estados Unidos, nem com os países europeus, a ponto de ter as suas relações comerciais prejudicadas. Então, se os Estados Unidos deixam de comprar da China, se a China deixa de comprar dos Estados Unidos, o Brasil vende para os dois, né? Agora, isso em termos diplomáticos, né? A gente estaria bem posicionado. Agora o nosso setor produtivo está destruído, né? E quem mais tem se beneficiado dessas tensões são os países do Sudeste Asiático, né? Eu tive no ano retrasado em Singapura, no Congresso da ASEAN, que é ali a região onde tem os países do Sudeste Asiático, e Singapura, Indonésia, Vietnã, vários países da região têm crescido muito, né? Produzido para exportação, pensando nessas tensões, se aproveitando dessas tensões, mesmo antes da guerra das tarifas, você já tem uma dificuldade, você já tem barreiras comerciais entre os dois países, e mesmo com a guerra na Ucrânia também, a limitação que você tem do comércio da União Europeia com a Rússia e os países do Sudeste Asiático estão aproveitando muito porque os caras se estruturaram para ter um setor produtivo voltado para exportação, que agora está colhendo seus frutos, né? E o Brasil, enquanto isso, assim, o Brasil ficou para trás, Igor, nos últimos 40 anos, em todos os setores, assim tirando, a aviação, tirando o agronegócio, todo o resto que você olha, quando a gente não nem se compara mais com um país desenvolvido, comparando com os nossos pares em desenvolvimento, comparando com quem era mais pobre do que a gente, com quem tinha mais analfabetos do que a gente, com quem tinha maior mortalidade infantil do que a gente, comparado com todos os indicadores, cara, é difícil olhar para outros países em desenvolvimento e encontrar um que tenha ido tão mal quanto o Brasil. Você olha... Nos últimos 40 anos. Nossa. Você olha para a China. A China era um país... A China não é um bom exemplo. Não, a China era um país muito mais pobre do que o Brasil. Mas a China, cara, é uma ditadura que assim, simplesmente os planos eles conseguem ser feitos com muito mais planejamento mesmo. Assim, os caras sabem que daqui a 10 anos quem vai estar no poder é eles, pô. Não, tudo bem. Agora, independentemente disso, economicamente, a China, em sendo uma ditadura, né, conseguiu se desenvolver economicamente, porque eu vejo muitos esquerdistas utilizando a China como exemplo, ignorando aspectos do regime chinês e da economia chinesa que, de certo modo, favoreceriam mais liberais do que socialistas. Por exemplo, leis trabalhistas. Não tem nada perto de CLT na China, né? É um sistema de livre negociação quase que absoluto, né? Tanto que há 20, 30 anos atrás, né, a gente fazia piada de que na China só tem trabalho escravo, todo mundo vive na miséria. E hoje a renda per capita de lá, a média, é maior do que a nossa. E é um país de 1 bilhão de gente, né? Nós somos um país gigantesco, mas ainda muito menor do que a China. Mas a gente olha pro Coreia do Sul, para mim um dos maiores exemplos. A Coreia do Sul era mais pobre. A Coreia do Sul tinha uma educação pior do que a nossa. Há 40 anos, assim, do ponto de vista histórico, não é nada há 40 anos. E hoje, os caras são uma referência, tem um soft power grotesco, né? Tá exportando cultura pro mundo, tem uma economia pujante, tem um setor de tecnologia, né, imenso, é referência, né, você vai nos rankings do PISA, ali, ciência, matemática, leitura, Coreia do Sul disparando. Singapura é uma pedra, não tem nada em Singapura. É literalmente uma pedra, né? E aí, tanto que quando a gente vai lá e pergunta, né, tal, e a energia de vocês, né, e petróleo, energia elétrica, não sei, não, a gente não produz nada, é tudo importado. E ainda assim a gente conseguiu se desenvolver mais do que, assim, coincidentemente na semana que eu fui pra Singapura, saiu uma pesquisa sobre o salário das pessoas mais pobres, né, e era tipo assim, $4.500 ao mês.
Nossa, dá pra comprar uma balinha. Não, do país que é uma pedra, que não tem nada de recurso natural. Você olha, é tudo arborizado, não tem nada de natural ali. Tudo eles plantaram lá. O cara lá atrás, o Lee Kuan Yew, quando fundou Singapura, que teve essa visão e isso acabou indo pra frente. Você olha pro Chile, por exemplo, também é outro país que vizinho, não tem grandes diferenças culturais, porque também você pode argumentar, não, pô, você está comparando com a Coreia do Sul, mas de fato, né, a mentalidade, né, a cultura oriental é muito diferente Até o tamanho do país. Da América Latina, né? Se você vai comparar já com... enfim, você comparar a Europa e os Estados Unidos, tem uma diferença, né, cultural grotesca com os países orientais. Quando você vai para a América Latina, já tem diferença da América Latina para os Estados Unidos e para a Europa. A gente ainda é muito mais próximo culturalmente do que no Japão, do que numa Coreia do Sul. Mas se a gente olha para o Chile... A gente olha pro Paraguai a gente tirava sarro, né? Tal coisa, você tá com o chinelo do Paraguai. Me zoavam quando eu era criança, né? Porque eu sou só japonês, né? Eu sempre fui um japonês meio bronzeado. E aí a pessoa falava, não, você é um japonês do Paraguai, né? Hoje não, hoje tipo assim, é mais fácil a gente comprar um negócio de qualidade do Paraguai e a galera fala, pô, o Paraguai fala, puta, isso aí é o chinelo do Brasil, isso aí é o produto do Brasil, né? Do Uruguai é a mesma coisa. Não, a gente fracassou em todos. Não tem um setor que a gente olhe que a gente compare com os nossos pares e a gente tem ido bem. Então a gente tem aí uma falência do sistema político, no fim das contas, né? Porque são vocês que estão gerindo a gente, porra, a culpa é tua. Eu acho que eu tomei no cu. Não é minha porque eu não tô governando o Brasil há 40 anos, mas... Mas nos últimos quê? Nos últimos 10? Não, eu não tô governando há nenhum ano, né? Porque eu nunca fui presidente da República. Eu tô sendo um dos que legisla, né? Tá. De dentro 513. Se eu fosse líder de um partido que tivesse 257 deputados, não precisa nem ter 308, que é o quórum pra aprovar a PEC, pra mudar a Constituição. Se tiver 257, meu amigo, você ia ver. Você ia ver o